Brava gente brasileira, meus cumprimentos mais uma vez, agradecendo a audiência que vocês dão a este espaço de ponto de vista. Muitas coisas hoje para conversar com vocês, daqui de Cascavel para o Paraná, do Paraná para o Brasil, do Brasil para o mundo. É do Brasil para o mundo mesmo. Por o sistema da YouTube, você, aonde você estiver neste planeta aqui, né, você pode acompanhar esse despretensioso espaço de ponto de vista, através, conforme eu já disse, conforme eu já registrei, desse sistema de televisão mais moderno que tem. Ok? E, como sempre, eu abro esse programa registrando aquela velha frase do Rui Barbosa: por mais tempo que a gente passe, não se chega nunca a uma razão para desprezá-la. De tanto o homem que chega a rir-se da honra, desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Agora, com mais 2 capítulos que andam aí tentando aplicar diante da opinião pública. Porque não se devia ter com os anjinhos que foram deportados dos Estados Unidos, não se devia colocar algemas. Vejam só o tipo de argumento que a esquerda usa para tentar se promover e defender os bandidos, defender aqueles que não merecem ser defendidos. Ora, algemas, vejam vocês. Então, essa é uma das razões. A outra é o filme Ainda Estou Aqui, que é uma farsa. Eu vou dizer para vocês, esse filme com a Fernanda Torres, certamente conseguiram destacar a Fernanda Torres para promover o filme. Ele é uma farsa em relação ao conteúdo, porque o sujeito que eles estão tentando exaltar foi um terrorista. Sim, um terrorista. Nos ombros dele, várias ações criminosas aconteceram. Naquela época, em que eles dizem que foi uma ditadura militar. A ditadura militar que eles falam é aquele sistema militar que impediu naquela oportunidade de que se instalasse o regime comunista aqui. Lá, que se fala em 1964, aquilo que aconteceu, começou em Porto Alegre, na segunda campanha da legalidade, para esclarecer, a primeira campanha da lei, eu esclareço para vocês pelo seguinte, porque eu fui contestado pelo jornal O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez uma reportagem a meu respeito, tentando me desmentir em relação a 1964. E eu, depois, desmenti o Estadão de São Paulo. Mostrei dados, fotos, mostrei tudo, porque eu estava lá. Foi dia 1º de abril, não foi dia 31 de março. Foi dia 1º de abril de 1964. E quem motivou uma reação contra o que tentavam implicar o Brasil em termos políticos, foi o povo que saiu às ruas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, era esse o rótulo da movimentação, e os governadores dos estados brasileiros, não foi nenhum militar. Os militares depois ampararam o movimento dos civis governadores brasileiro. Aqui no Paraná, por exemplo, foi Ney Braga era o governador, Adhemar de Barros em São Paulo, Ildo Meneghetti não era nenhum general, nem coronel, não era nenhum militar. Ildo Meneghetti era o governador do Rio Grande do Sul. Então, os civis governadores dos estados, em 1964, é que lideraram aquele movimento que depois a esquerda passou a rotular de ditadura militar. Eu digo para vocês que não vi ditadura nenhuma. Eu só vi gente exorbitando de suas funções e tentando um mau caminho, sendo caçada pelo ato institucional número 5. Ou vão me dizer que aqueles que foram caçados não mereciam e o povo não queria que fossem caçados. Pois é, mas tinha um instrumento. Ato institucional. Era o número 5. Se tomava providência quando as coisas estavam erradas, fora da Constituição, como hoje, por exemplo, através do STF, estão fora da Constituição e ninguém toma providência. Tem ministro aí que faz até as operações que são próprias de delegados de polícia. Bom, mas não era esse
Não era essa a razão do programa de hoje. Eu apenas para justificar o porquê que eu digo. A frase de Rui Barbosa: o homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Hoje, por exemplo, eles estão... Onde é que está a minha agenda? Aqui está. Hoje, por exemplo, eles estão tentando inocentar aqueles que foram deportados dos Estados Unidos e estão recriminando o uso de algemas que a lei americana manda usar. Não tem como sair fora. Não adianta ficarem murmurando aqui para defender aqueles que não merecem ser defendidos, porque a lei americana manda aplicar. Manda aplicar porque são pessoas que estavam fora da boa rota, ou entraram fora da boa rota nos Estados Unidos, ou praticaram atos fora da boa rota lá nos Estados Unidos, então foram deportadas. Aí estão. E a lei americana, quando acontece ato dessa natureza, manda algemar, sim. Não vai querer o ministro Lewandowski aqui, a mando do Lula, determinar que tirem as algemas. Lá não. Aqui vocês podem, se desejarem, até assaltar pessoas na rua para roubar celular para depois vender para tomar cervejinha, de acordo com a orientação do cidadão que está como inquilino da presidência da República. Lá não. Lá isso aí não pega, entendeu? Então, ora, vejo algemas também. Agora, tem uma manchete aí, né, Papinha? Coloca a manchete aí, por favor. Olha, e a posição do ministro da Justiça no Brasil, assim como o inquilino da presidência da República, acabou de ser desmoralizada. A ação, por quê? Porque a Polícia Federal veio a público e a imprensa colocou como manchete que aquilo que o ministro da Justiça do Brasil e o inquilino da presidência da República condenam também é usado aqui. Também se pratica aqui no Brasil através da Polícia Federal. A Polícia Federal veio a público para dizer: nós também usamos algema, não é mesmo? Aí, e a algema é isso aí, né? É isso que o Papinha está ilustrando. Essa observação que eu estou fazendo aqui para vocês, ok? E olhem, vejam vocês, vamos dar um pequeno capítulo a respeito das figuras emblemáticas relacionadas com a deportação nos Estados Unidos. Tem gente aí que está lamentando o Donald Trump ter mandado de volta esses elementos, porque esses elementos aí estão, ó, nos mandaram de volta. Estão vendo? E aí o pessoal dizer: Trump, eu te apreciava, agora não aprecio mais. Pensávamos que estávamos livres disto aí e você nos manda de volta. Passei a ter raiva de você, Trump. Em tom de ironia, muitas camadas da sociedade brasileira estão se debruçando a respeito desse emblema aí, que identifica a maior parte daqueles que foram deportados dos Estados Unidos para cá. Okay? Aliás, sobre o Trump, eu não sei, ô Papinha, se você ainda vai para as baladas aí, se dá os teus pulinhos em relação aos rocks ou não, mas o Trump, vejam vocês, né, as mães às vezes ficam condenando os jovens porque vão para as baladas. Por que o Trump se sacode de vez em quando? A gente vê na idade que ele está e como presidente da maior nação do mundo, fica se sacudindo e dançando. Porque aquilo é um hábito que ele tem desde jovem. Nós captamos umas imagens quando o Trump era jovem, vinculado à ação do rock, vivendo o rock, vivendo as noites. Querem ver? Põe aí para mim. Olha aí, ó. O jovem Trump. O jovem Trump também foi
também cultivou o rock na sua idade e não se desvirtuou, né? Então, não há regra sem exceção. Não é às vezes a gente lamenta muito quando os jovens, até às vezes se lamenta com razão, porque exorbitam, né? Em relação à vinculação a uma atividade que, na maior parte das vezes, a sociedade não aceita. Mas, de qualquer maneira, não significa dizer que, por ter dançado hoje ou ontem um pouco de rock, por ter participado da vida noturna, ele se desvirtuou no resto da própria vida. Não. Aí o Donald Trump hoje é presidente dos Estados Unidos e, quando era jovem, praticava o quê? Praticava à noite. A folia dos jovens. Vocês viram? Através do vídeo. Então, fica essa informação para dizer que não há regra sem exceção, ok? Agora, meus preclaros, o que é arte, hein? Olha, chega numa determinada altura que a gente, infelizmente, se defronta com uma dificuldade para fazer uma avaliação de certas coisas e o que significam. No Brasil, a arte, hoje em dia, infelizmente, da forma como nós estamos vivendo, significa explorar a sociedade para ganhar dinheiro. Querem ver? A Lei Rouanet, ela precisou que se justificassem em relação ao dinheiro que ela destinou para determinadas atividades artísticas, ditas artísticas. Sabe como é que funciona a Lei Rouanet? Eu já falei isso, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. A Lei Rouanet é o seguinte: digamos que eu tenho uma firma, eu seja presidente de uma empresa, e nessa empresa a declaração do imposto de renda vai separar, digamos hipoteticamente, 50 mil reais que pertence ao Tesouro Nacional, pertence ao governo. Está declarada esta verba na declaração de renda dessa empresa. Então aquilo ali já está separado para ser entregue aos cofres do governo. Hipoteticamente, tudo isso, 50 mil reais. Então, aqui estão 50 mil reais para serem recolhidos aos cofres do governo. Aí chega o cidadão com um projeto de arte, com um projeto artístico. E ele precisa de 50 mil reais para a prática desta arte, dessa atividade artística. Ele então chega para mim, que sou diretor, presidente da empresa, diz assim: olha, já que você vai canalizar esse dinheiro para o governo, faça o seguinte: dentro do normal e do legal e da lei, você pode destinar para este projeto de arte aqui esse dinheiro, ao invés de canalizar lá para o governo. Quer dizer, o dinheiro que ia para o governo, o dinheiro que ia para o orçamento da nação, ele não vai para o orçamento da nação. O cidadão tem o direito, por lei, de pegar o dinheiro e entregar para aquele que está propondo o financiamento de sua arte. E, via de regra, a Maria Bethânia, por exemplo, procurou a Lei Rouanet para pegar uma considerável verba para sustentar um site de poesia. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é um tipo de arte que conseguiu recursos da Lei Rouanet. Quer dizer, a lei o dinheiro não foi canalizado para o governo, foi canalizado para esse pessoal que pratica o que diz que é esse tipo de arte. Papinha, coloca essa arte aí, por favor. Arte pela Lei Rouanet, aí está. Então, o que vocês acharam, hein? Merece financiamento público? Não tirou o dinheiro lá do cofre do governo, mas evitou que o dinheiro fosse para o cofre do governo. Desviou para si, para praticar isto que eles chamam de arte. Uma mulher, amanhã ou depois, numa zona de meretrício, sobe em cima de uma mesa, faz um striptease, isso é arte.
além do dono da zona de meretriz pagar a ela para fazer isso, ela também vai ter o direito de ir numa empresa e pedir o dinheiro que iria para o governo para ela, porque ela está praticando arte. Esta é a triste realidade que, infelizmente, nós estamos quase nela. Em algumas partes já estamos nela, em outras partes estamos quase nela. Para estarmos totalmente nela, não vai demorar muito, pela maneira como as coisas andam aqui no Brasil. Meus proclaros, o sujeito é inquilino da presidência da República. Ele aconselha menores de idade a assaltarem pessoas na rua para roubarem os celulares, para venderem esses celulares e depois tomarem cervejinha. Um elemento que está na presidência da República usa esse tipo de prática através dos meios de comunicação. O que vocês esperam mais desse país? Me digam. O que nós estamos esperando para que tudo se degringole? Não vai faltar mais nada. Eu pergunto para o poder público de Cascavel. E, afinal de contas, o mercado público, quando é que vai ficar pronto? Mercado público estava sendo construído no governo municipal passado para dar espaço para o produtor rural pequeno, para o pessoal que faz feira livre. A turma da feira livre vai dizer, hoje é dia de feira, então vamos na feira. Hoje é dia de feira, um dia ali, outro dia. Então, nós teremos um mercado público para a feira livre, onde a mercadoria sempre é mais fresca e sempre mais barata. Faz tempos que nós estamos esperando que termine as obras do mercado público. Elas estão sendo executadas, mas era o mercado público para ser inaugurado no final da gestão passada e não foi. E até agora, eu não sei, eu não fui lá, mas eu estou ainda naquele degrau que estava antes, ou seja, esperando que comuniquem que tal dia vai ser inaugurado o mercado público. Alguma força em termos comerciais de produtos que são vendidos em feira, são vendidos em supermercados, alguma força que está procurando prejudicar a inauguração desse mercado público? Eu pergunto porque eu não sei. Se existe alguma força nesse meio que esteja barrando a continuidade das obras para que seja inaugurado esse mercado público, esse pessoal que trabalha na pequena agricultura e que precisa vender a sua mercadoria, esse mercado ainda não está pronto, não foi inaugurado, porque alguém sabe alguma informação, me informe, por exemplo, a me repassar para a sociedade. Mercado público, inclusive, muito bonito, pelo jeito, né, Papinha? Aí está a fotografia dele, muito bonito. Eu recebi alguma reclamação relacionada com alguns exames que nós colocamos sobre os políticos do Brasil. E essas reclamações, você não pode. Não posso não, eu posso. Aliás, não só posso como devo. Você não pode dizer aquilo que você disse dos políticos. Não posso não, eu devo dizer. E qualquer pessoa tem o direito de dizer quando as coisas não andam num bom sentido. Mas então façamos o seguinte, digamos que eu aceite a crítica relacionada com eu não posso fazer críticas para endereçá-las a certos políticos. Eu faço o seguinte, eu aceito, por um momento, a reprimenda e retiro a minha crítica, mas eu proponho colocar outro a fazer isso, e outro não é outro senão aquele que, quando em vida, nós conhecíamos por Leonel Brizola. Não pense que sou só eu, não. Não pense que sou só eu que não estou contente com a atuação dos nossos políticos. O Senado da República, por exemplo. O Senado da República, infelizmente, é ele que concorda com tudo isso que na Justiça Superior está acontecendo. Porque caberia a ele tomar uma providência, convocar uma reunião
e tomar uma providência a respeito de tudo isso que está acontecendo, com prisões indevidas, enfim, vocês conhecem bem qual é a situação. O Senado da República tem força para consertar isso e não conserta. Por quê? Leonel Brizola, eu acho que sabia o que estava dizendo quando em vida se manifestou a respeito dos políticos da seguinte maneira. Aí está o arquivo. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si, porque vocês são o nosso país. O Brasil depende de vocês. Essas gerações de políticos estão perdidas. Não esperem nada dessas gerações de políticas. Dessas gerações políticas que estão aí. Eles não só porque não querem, na sua maioria, mas mesmo aqueles que querem fazer alguma coisa não têm condições. Não sou eu, não. Foi um homem consagrado na política brasileira, enquanto esteve em vida. Aliás, quando eu falei no início do programa, em 1964, quando ele abriu a segunda campanha da legalidade, eu digo a segunda pelo seguinte, porque a primeira foi em 1961, ele era governador. Ali foi a primeira campanha da legalidade. Em 1964, no dia 1º de abril, ele instalou no Brasil a segunda campanha da legalidade. E quando ele fez isso, foi na Rádio Farroupilha, às 7h30 da manhã. A Rádio Farroupilha, nós não tínhamos celular naquela época, a Rádio Farroupilha cobria todo o estado do Rio Grande do Sul. E ela tinha um programa chamado Alô Rio Grande. E as pessoas nesse programa usavam o programa para mandar avisos para o interior, de Porto Alegre para o interior. Alô Rio Grande. E esse programa que estava no ar, quando o Brizola chegou lá e pediu para falar comigo. Por que comigo? Porque eu era o plantão naquele dia da Rádio Farroupilha, diários e emissoras associados. E ele pediu para falar com o plantão e eu fui lá. Né? Na portaria onde ele estava, cercado de gente. Já contei isso várias vezes. Mas às vezes nós contamos com espectadores que não ouviram. Então eu bati no ombro dele, ele se virou e olhou para mim, como quem disse, quem é você? Eu digo, o senhor quer falar comigo? Eu sou o plantão. Ele, meu amigo. Me abraçou, né? Meu amigo e tal, me abraçou. E eu, né, cara, aproveitei isso, cara importante. Brisa, como é que tá? Né? Falta de respeito, mas falei assim. Né? Garotão eu era, né? Garotão. E aí depois ele perguntou, não havia agenda eletrônica, não havia nada. Ele perguntou, como é mesmo o teu nome? Há uma incoerência, né? O sujeito me abraça e diz, meu amigo não sabe o meu nome, Tá? Aí, mas a inteligência dele é incrível, né? Ele diz, meu nome é Paulo Martins. Não, Paulo Martins eu sei que é, quem é que não te conhece? A desculpa que ele deu para me perguntar o meu nome. Eu digo, é Paulo Danilo Batista Martins. Aí ele tomou nota e diz assim, agora nós vamos falar nesta campanha do Meneghetti. Aí nós entramos, campanha do Meneghetti, porque o Meneghetti era o governador do Rio Grande do Sul, e antes do Brizola chegar e formar essa campanha da legalidade pela segunda vez, o Meneghetti havia requisitado todas as emissoras de rádios do Rio Grande do Sul para fazer uma campanha da resistência. Entende? Então, por isso que ele falou, vamos falar na cadeia do Meneghetti. E aí ele, então, é a segunda edição porque o Meneghetti tinha ido para o Passo Fundo. É a segunda edição da campanha da legalidade. Está no livro dele, inclusive, no livro do Brizola. Então, foi isso que realmente aconteceu. E nós fomos para o microfone. A Farroupilha tinha um estúdio como esse aqui, mais ou menos. Né? O Brizola ficou nesse microfone, pendurado aqui, e eu fiquei nesse. Eu pegava aquilo que era produzido no departamento de esportes, que se transformaram em gabinete de imprensa, batiam lá, em máquina de escrever, as manifestações, o Brizola olhava, rubricava e dava para mim e eu lia. Então o Brizola falava de improviso e eu lia as manifestações por escrito. Assim nós ficamos até meio-dia
das 7h30 da manhã até o meio-dia ali no estúdio da Farroupilha. Eu sequestrado, eu não queria ficar ali. Eu não queria. Mas não me meti a besta querer sair, porque uma hora eu queria sair para dar para um colega meu que estava ali louco para falar, e o Brizola botou a mão no meu ombro. Não, você fica aqui. Não saia daqui que você é o locutor oficial do Dr. João Goulart, presidente da República. Eu digo, tudo bem. Então, vamos lá. E foi assim que aconteceu no dia 1º de abril de 1964. Agora aqui, dando continuidade ao nosso Brasil de hoje, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto, frase de Rui Barbosa. Nós vamos continuar, e essa aí que aí está, que é a dona do PT no Paraná, vai ser ministra. Tem uma série de processos, né? Tem. O marido dela, principalmente, Paulo Bernardo, a Gleisi Hoffmann, vai ser nomeada ministra do governo Lula. Tem uma série de coisas que ela precisa responder, mas isso hoje em dia não interessa. O homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto, né? Então, aí está ela, vai ser nomeada. Vai ser nomeada. Tem o marido dela também, foi ministro, Paulo Bernardo. Também tem contas a ajustar com a justiça brasileira, mas isso não significa absolutamente nada. Vocês viram, Paulo Bernardo, eles estão tão separados. Agora ele está com outro aí, né? Então, tem um novo amor. Isso não é da nossa conta também, né? Esse é problema de ordem particular dela. Mas, de qualquer maneira, não tem mais o Paulo Bernardo, já se separaram. Agora, o que nós temos aqui é o seguinte: diante de todas estas circunstâncias, nós temos um deputado que está revoltado. E ele vai para as redes sociais. Hoje em dia não adianta querer bloquear, viu? Não adianta querer tirar determinados apresentadores de certas empresas de televisão, de rádio, porque existem as redes sociais. E as redes sociais captam as coisas e colocam para circularem essas mesmas manifestações por toda a rede, e o Brasil inteiro acaba tomando conhecimento de tudo o que acontece. Quer dizer, não adianta o sujeito chegar aqui, por exemplo, agora, me dar 2 tiros e me matar. Ah, esse não fala mais. Não. Outras vão falar e as redes sociais vão colocar as manifestações, e o povo, a sociedade brasileira, vai tomar conhecimento de tudo. Como, por exemplo, desse deputado aí. Olha a revolta deste deputado que vai falar para vocês aqui, através desse espaço de ponto de vista. Coloca aí, Papinha. Coloca o deputado aí. O Brasil é um verdadeiro cabaré. Esse é o sentimento que eu tenho. É um verdadeiro cabaré, é muito difícil dar certo. Sabe, a gente chega aqui na Câmara, no Congresso Nacional, né, dá um desgosto tão grande de ver a que ponto a política chegou. Governo Lula ameaçando tirar cargos e verbas dos deputados que assinarem seu impeachment. Sabe, eu não vou nem falar que isso chega a ser criminoso, porque todo mundo sabe que é criminoso, mas é tão vergonhoso o povo brasileiro tomar ciência de que o governo está ameaçando o deputado, ameaçando tirar cargo, tirar verba, porque não quer ser impeachmentado. Qual é a moral desses deputados? Qual é a moral desses deputados diante da sociedade? E aqui eu não estou falando nem dos deputados de esquerda, não. Sabe? Eu gosto da previsibilidade dos deputados de esquerda, principalmente daqueles que são mais aliados ao Lula. Aí eu sei que não presta mesmo. Porque para estar aliado ao Lula, um bandido, tem que no mínimo seguir os passos do seu líder. E eu não estou falando deles. Agora, aquele deputado que se vende como o cara que é livre, que é autônomo, alguns dizem até que é oposição, vai ver a votação, tá lá, vota quase que 100% com o governo Lula. Numa hora importante, tem medo. Aí vai o Lula e ameaça tirar carga e verba, aí fica com medo, tira a assinatura, é uma vergonha. Eu chego a dizer que, na verdade, esses são as prostitutas da política brasileira, que se vende, literalmente se vende. Como é que o Brasil dá certo desse jeito? Eu estou falando aqui até como desabafo. É muito bom saber que ninguém vai pegar nessa munhecazinha aqui, ó. Ninguém vai pegar nessa munheca. Eu não tenho cargo, governo Lula não me dá verba, fui eleito para ser oposição, vou ser oposição, continuo achando que o Lula é o bandido. Mas é muito difícil o Brasil dar certo desse jeito. Beleza? Bom, eu só não concordo quando ele disse no início da manifestação dele
que o Brasil está pior que um cabaré. Sabe por que eu não concordo? Por que eu não concordo? Eu não concordo pelo seguinte: muita gente não sabe o que é cabaré, né? Mas cabaré era uma zona de meretrício, é como se chamava a zona de meretrício. Prostitutas que lá estavam para venderem os seus corpos para atividades sexuais. E tinha música para se dançar, enfim, o cabaré era isto. Só o problema que eu não concordo é o seguinte: é que não pode se comparar com o cabaré, porque num cabaré é uma zona de meretrício, ele tem regras que são respeitadas. Num cabaré, o cidadão saía da linha estabelecida, apesar de ser um cabaré, o pessoal que não se colocava dentro dos seus limites, que era um cabaré, mas tinha determinadas restrições. O sujeito não ia subir em cima de uma mesa e ficar nu. Uma mulher também não podia fazer isso. Quer dizer, o sujeito que saía das regras estabelecidas para aquela casa noturna, o segurança pegava, dava uma bolachada do lado do ouvido e atirava lá na rua. Nos cabarés havia ordem. Nos cabarés havia regra. Não era como fazem, inclusive aqui no Brasil. Não era, não. Totalmente diferente. Lá tinha ordem. Em cabaré sempre teve ordem, sempre teve segurança. E o sujeito não fazia o que ele bem queria, não. Embora bêbado, ele respeitava determinados limites. Porque senão levava uma bolacha do lado do ouvido e atirava, e era atirado lá na rua. No Brasil acontece isso? Claro que não, né? Bem, estamos indo... O que eu tenho aqui? Eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês, né? Eu botei na minha coluna na Gazeta do Paraná, vocês sabem, eu tenho uma coluna na Gazeta do Paraná, isto posto, né? E ali eu escrevo certos comentários, faço certos comentários, estou indicando para vocês, se quiserem me dar a honra de também me acompanharem ali na Gazeta do Paraná, eu fico agradecido. Aqui, por exemplo, na última coluna eu coloquei: enquanto tivermos ligas e laboratórios mais vivendo do câncer do que morrendo de câncer, a cura dessa desgraça irá demorar muito, mas muito mesmo, a chegar. É saúde, né? A saúde, infelizmente, no Brasil, é assim, ela é explorada de todas as maneiras, mas não para favorecer o doente na maioria dos casos. Um hospital, por exemplo, tudo certo, o hospital ele precisa cobrar pelo seu serviço. Afinal de contas, para ser hospital, ele precisa ter equipamentos que custam milhares de dólares, e no exterior o hospital investe naquilo que ele vai transferir em serviços para o doente. Então, justifica-se os hospitais cobrarem pelos seus serviços, porque ele precisa, o hospital, estar aparelhado para isso. As clínicas de médicos ali estão também instaladas num determinado prédio, num determinado local, tem certos aparelhos, quer dizer, o médico é obrigado a investir em certos equipamentos para poder atender as pessoas doentes. Então, clínicas e hospitais se justifica. Agora, o que não se justifica são outros segmentos que exploram os doentes sem oferecerem absolutamente nada, né? Eles não têm nenhuma seringa de injeção para aplicar uma injeção e ganham horrores, ganham milhões, a ponto, inclusive, de terem dinheiro em caixa o suficiente para comprarem hospitais. Diante do quê? Diante da desgraça, da doença que é explorada. Então, existem essas distinções entre hospitais e clínicas e outros segmentos que não se justifica cobrarem o que cobram, né, para se manterem explorando, infelizmente, a desgraça da doença. Né? Escuta, eu pergunto antes de... o Siqueira, eu tenho um colega meu, de um outro canal de comunicação, que ele é meio engraçado, sabe? Ele agora inventou o Siqueira. Seguidamente ele está sendo perseguido por alguém que o processa por determinadas manifestações. Ele agora, o Siqueira inventou que encontrou uma forma de combater o alcoolismo.
Interessante. Fígado de boi. Por quê, hein? Bota o Siqueira aí dizendo por que ele achou que fígado de boi combate o alcoolismo. Aí está muito engraçado. Atenção, Zé, olha que eu aprendi. É ciência, hein? Você coloca. Atenção, você que gosta de tomar. Você que é caneiro aí, cachaceiro. O petisco, o salgado, o tira-gosto. Sabe o que é que você tem que colocar? O que você tem que comer? Fígado de boi, que é uma forma de enganar a cachaça. Ela, em vez de lascar o seu fígado, ela vai no outro. Eu descobri isso depois de 58 anos. Eu disse, espera aí, é uma forma de desviar. Não é? É proteção total. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Mais uma vez, causa polêmica, né? Valores exorbitantes para itens de luxo e decorações. Desta vez, a Advocacia Geral da União, em Pernambuco, será beneficiar 1.300.000 para a compra de cortinas blackout, que prometem garantir o conforto térmico e controle de luminosidade. As pessoas quase morrendo nas portas dos hospitais. Tem um cidadão aí que não sei há quanto tempo, mais de 3 meses, esperando uma consulta médica para saber se tem ou não tem câncer na próstata, por falta de recursos. Ora essa. E eles vão gastar 1.300.000 para comprar cortina. O governo brasileiro do senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai gastar 1.300.000 para comprar cortina com as pessoas morrendo nas portas dos hospitais? Mas é impossível nós aguentarmos uma coisa dessa, mas somos obrigados, porque nós não temos outra força, senão a da crítica. E às vezes, na maioria das vezes, depois dessa crítica, nós somos perseguidos. Porque usamos do direito de livre expressão e livre pensamento, mas eles não, eles nos ameaçam. Ora, vejam vocês, e não para aí, hein? O governo também reservou 650 mil reais para a compra de flores nobres, orquídeas, lírios e outras plantas caríssimas que serão usadas para ornamentar as residências oficiais da presidência, com destaque para os eventos de alto nível, como encontros com chefes de Estado e políticos. Além disso, arranjos florestais serão adquiridos para eventos protocolares, incluindo velório. É pena que não dá para engolir, mas a vontade é de engolir isso aqui. Eu vou embora. Bota a foto do dia aí, que é mais uma balela. Agora, disseram que tem cloro demais, cloridato demais, na Coca-Cola. A Coca-Cola é um símbolo do capitalismo, assim como o açúcar. A esquerda detesta produtores de açúcar, porque acha que são usineiros e que são milionários e não podem ter o dinheiro que têm. A Coca-Cola é também uma bebida americana que eles tratam como símbolo do capitalismo, então odeiam a Coca-Cola. Agora, acharam que tem sódio demais na Coca-Cola e vieram a público para dizer que grande parte da Coca-Cola foi recolhida. Mas isso foi na Bélgica. Isso aconteceu na Bélgica. Colocaram a mais esse tal de sódio na Coca-Cola e já recolheram, inclusive, a própria Coca-Cola lá já recolheram, tiraram de circulação, porque não iria causar mal nenhum. Mas a Coca-Cola, para a esquerda, sempre vai causar mal. Eu sou viciado em Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. A minha mãe era viciada em Coca-Cola. E por que eu falo da minha mãe? Eu falo da minha mãe pelo seguinte, que a minha mãe não passava um dia sem tomar Coca-Cola, e sabe com que idade ela morreu? Com 100 anos. A minha mãe morreu com 100 anos de idade. Minha querida mãezinha, que está junto de Deus agora, está lá, e ela tomava Coca-Cola, era viciada. Morreu com 100 anos de idade. E a esquerda tem na Coca-Cola um inimigo, porque ela considera a Coca-Cola um símbolo do capitalismo. Vejam só, esse pessoal é uma obsessão, isso aí é patológico. Esses problemas da esquerda são patológicos. Bem, colocamos a foto do dia, né? Então, isto posto, eu
agradeço a sua audiência e me despeço até o próximo programa.